Imagine viver uma vida onde tudo que você conhece sobre o tempo, o ritmo e até a própria realidade fosse um tanto errado. Parece polêmico, mas a verdade é que estamos cercados por ilusões que nos mantêm presos a uma rotina estressante e sem sentido, como um ciclo que nunca muda. E essa prisão invisível afeta muito mais que nossa mente. Ela toca a alma, desalinham-se a energia, as emoções e até o próprio corpo físico. Mas acredite, há um caminho para ver além disso. A cada dia somos impulsionados a seguir normas que nem sabemos de onde vieram, mas que definem cada escolha, pensamento e até quem somos. Essa normose social, esse erro de contagem de tempo e essa desconexão com o cosmos criam uma espécie de véu sobre a realidade. E o que está por trás desse véu? Uma verdade profunda que pode transformar sua forma de ver o mundo e, principalmente, de ver a si mesmo. Esse é o despertar que poucos experimentam. Afinal, o que aconteceria se você descobrisse que o tempo é mais do que o tic-tac do relógio? Que ele é um campo, um espaço de infinitas possibilidades, onde cada momento guarda um segredo. Neste caminho de autoconhecimento, você vai entender que essa visão limitada do tempo é um dos maiores bloqueios para uma vida plena. E ao se libertar dela, poderá acessar uma nova dimensão da realidade, onde sua vibração e sua consciência atingem um novo nível. E mais, ao abrir sua percepção, vai perceber o poder oculto das influências à sua volta. Essas forças, que nos empurram ao materialismo e ao estresse, desvirtuam o que há de mais sagrado. Quer saber como escapar disso? Como assumir o controle e viver em paz com o universo? O caminho não é fácil, mas é recompensador, e ao segui-lo, você descobrirá que a verdadeira liberdade não está no que o mundo oferece, mas no que você pode criar a partir de dentro. Vivemos em uma época onde a normose social está em cada esquina, em cada clique, e até nos olhares apressados. Essa normose, um estado de normalidade doentia, leva as pessoas a seguir normas e padrões que, na essência, não servem a ninguém. Já notou como, muitas vezes, seguimos rituais diários sem questionar? Parece que todos se conformam, até os mais questionadores, e isso vai deixando o dia mais cinza, como se a vida fosse apenas um reflexo opaco do que realmente deveria ser. É curioso ver como as normas sociais parecem ter uma força maior que nossa própria vontade. Mesmo quem se diz rebelde, no fim, acaba adaptando-se aos moldes do sistema. Mas o que isso provoca em cada ser? Uma desconexão brutal. Não é raro encontrar aqueles que, mesmo cercados de gente, sentem-se totalmente sozinhos. Essa solidão, como um vácuo no peito, acaba tomando o espaço que antes poderia ser preenchido por luz, energia e autoconhecimento. Esse desânimo coletivo, fruto da normose, impacta a maneira como enxergamos a realidade. É como se a vida tivesse se tornado um roteiro automático, sem cor e sem sentido. Imagine que cada pessoa é uma tela vibrante, com sua própria energia e brilho únicos. Porém, com o tempo, as cores vão desbotando. Essa energia, que deveria fluir de maneira constante e vibrante, acaba se bloqueando. Isso tudo leva a uma falta de conexão com o universo ao nosso redor, e até com nós mesmos. Ao olhar para o mundo, vemos como essa normose social está presente nos pequenos detalhes, no caminho para o trabalho, no jeito como conversamos, no modo como nos apresentamos. É como se fôssemos influenciados por uma força invisível, que dita como cada um deve se comportar. E, sem perceber, perdemos a autenticidade. De forma simples, é como se fôssemos desconectados do nosso próprio eu. E isso é algo profundo que vale a pena observar. Mas então qual seria o caminho para quem quer evitar esse estado de normose? A resposta não é única, mas começa com uma consciência maior de que, talvez, o normal nem sempre é o ideal. Se sentir em sintonia com o universo, vibrando em alto nível, começa pelo primeiro passo de se questionar. E aí surge a chance de olhar além das aparências, de ver a vida por ângulos diferentes,
posicionando-se fora da caixa. Pode parecer simples, mas é uma mudança que exige coragem. Curiosamente, essa normose tem um poder sobre nossos sentimentos. Ela molda nosso ânimo, nossos pensamentos e até nosso corpo físico. Afinal, como manter a alegria e a emoção se estamos presos a normas que não respeitam a verdadeira essência humana? Quando nos damos conta disso, começa o despertar para uma nova forma de pensar. Um dos passos para sair desse ciclo é permitir-se sentir de verdade, observar o próprio caminho com compaixão e não com julgamento. Para quem deseja desbloquear o poder que vem de dentro, a primeira chave é questionar esses padrões impostos. Questione, se permita ir além do superficial e vá fundo, mesmo que seja desconfortável. Existe uma alegria inexplicável quando percebemos que há mais do que vemos em nossa realidade cotidiana. É como se uma porta interna se abrisse, permitindo que a pessoa se conecte com algo maior e que transcende o físico. Esse é o começo do despertar espiritual. Normose social é como uma prisão invisível, que mantém as pessoas no que é aceitável. Um pequeno exemplo é o quanto somos influenciados até em pequenas decisões diárias, como o que vestir ou como reagir a uma situação. Muitos aceitam essas escolhas sem perceber que estão sendo guiados quase como fantoches. Ao quebrar esses padrões, começamos a lembrar que somos seres únicos, conectados a algo muito além desse teatro social. E será que a normose nos torna cegos para a nossa verdadeira essência? Talvez seja essa a questão central. Estar desperto e consciente é lembrar-se que somos algo muito além de carne e osso, algo que flui e ressoa com o universo. Ao viver cada dia com essa mentalidade, abrimos espaço para uma energia nova, que fortalece a nossa verdadeira identidade. A normose é uma espécie de véu que cobre o brilho que deveríamos expressar, mas podemos, aos poucos, descobrir como removê-lo. O impacto dessa desconexão, no entanto, não é apenas pessoal. Ele influencia a nossa forma de interagir com o mundo e com as pessoas. Quando seguimos normas desumanas, o contato humano se torna mais frio, mais robótico. Em vez de sentir a alegria da conexão genuína, nos sentimos como peças de uma engrenagem. Imagine um mundo onde cada pessoa busca alinhar-se com sua verdadeira essência. Esse é o caminho para uma realidade mais harmônica e radiante. O ponto é que, ao se render às normas sociais, perdemos muito mais do que percebemos. Esse fluxo constante de uma rotina desgastante pode ser um convite para rever o que realmente importa. Quem sabe, o simples ato de fazer uma pausa, observar ao redor e sentir o que seu próprio coração diz, pode ser o início de uma jornada profunda de autoconhecimento. Esse despertar é o que nos coloca em contato com nossa energia e propósito, permitindo que o nosso ser verdadeiro brilhe. Assim, o convite é para que se olhe para a própria vida e pergunte: estou vivendo do meu jeito ou do jeito que foi imposto? Essa simples reflexão pode ser a porta de entrada para algo muito maior, algo que nos conecta ao universo e que nos alinha com uma vibração elevada. Esse caminho exige coragem, claro, mas oferece uma recompensa incalculável: a liberdade de ser você mesmo. E, curiosamente, essa liberdade nos prepara para enxergar o tempo sob uma nova luz. Na correria do dia a dia, somos todos guiados pelo calendário gregoriano, mas poucos se questionam sobre ele. Esse sistema, feito para medir os dias e meses, nos aprisiona em uma ideia limitada de tempo. Imagine por um instante que o tempo não fosse apenas números numa folha ou na tela do celular. E se houvesse algo maior, uma contagem natural que nos conectasse de forma mais profunda com o universo? É como se estivéssemos desconectados de uma verdade que sempre esteve lá, mas que passamos a ignorar. Com o calendário gregoriano, criamos uma prisão mental que dita o ritmo da nossa vida. Dia após dia, caímos na rotina de meses iguais e semanas rígidas, sem parar para sentir o fluxo da natureza. Essa desconexão se torna quase um peso invisível, esmagando a mente. E ao seguir esse calendário,
Muitos já nem lembram que o tempo poderia ser um campo mais fluido, algo para ser vivido, não contado. Uma desconexão que acaba afetando o nosso autoconhecimento e a espiritualidade. Esse sistema artificial é como uma programação imposta, onde cada pessoa segue o ritmo imposto. Ele nos afasta do tempo cósmico, da energia que flui de maneira natural no universo. É como se estivéssemos num teatro, fingindo que o tempo é o que está nos relógios. Imagine viver um dia que não seja regido por um calendário, onde o corpo humano, alinhado ao universo, ditasse o ritmo. A diferença é clara, não é? Mas muitos seguem sem nunca questionar essa norma. Para entender a profundidade desse impacto, pense em como seria viver cada dia de acordo com o nascer e o pôr do sol, como faziam os antigos. Eles usavam um tempo em harmonia com o cosmos, fluindo junto à natureza. Esse sistema que seguimos agora, no entanto, desvirtua essa conexão natural. Ficamos com uma visão linear, limitante e muitas vezes cansativa. No fundo, perdemos um pouco da nossa essência espiritual ao não considerar esse ritmo mais verdadeiro. O calendário atual foi feito para organizar o mundo, mas será que ele organiza a nossa mente? Quando olhamos para o que perdemos com essa contagem artificial, vemos que estamos cada vez mais presos em algo que parece natural, mas é apenas um sistema. Essa prisão sutil não nos permite questionar. Afinal, já é normal seguir assim. Mas e se, ao invés de contarmos os dias, aprendêssemos a senti-los? A nossa realidade poderia parecer menos apressada e mais alinhada com o que somos de verdade. É como viver numa jaula com as chaves na mão, mas sem perceber que temos como sair dela. A liberdade que buscamos pode estar em redescobrir o tempo natural. Esse tempo que nos guia intuitivamente, sem pressão. Mas quantos já pararam para pensar nisso? Esse tempo mais humano e conectado ao universo sempre esteve ao nosso redor, apenas esperando que abríssemos os olhos para ele. O que parece um detalhe faz toda a diferença na nossa percepção de mundo. Imagine a possibilidade de viver sem essa pressão constante para cumprir horários e prazos, numa realidade onde o tempo flui como uma dança com o universo. Esse conceito pode parecer distante, mas não é. É o modo como muitos povos antigos viviam, respeitando o ritmo da natureza e não se aprisionando em ciclos rígidos. E nós, em nossa rotina moderna, podemos buscar essa liberdade, ainda que em pequenas práticas diárias. Esse é um caminho para harmonizar a mente e a vida. Quando se fala em tempo real, poucos entendem o verdadeiro sentido. Para muitos, o relógio é um ditador invisível, mas firme, que controla o dia. E ao seguirmos essa linha de contagem, desconectamos corpo e mente. Em contraste, o tempo natural flui junto ao universo, e viver de acordo com ele nos devolve a paz interna, uma calma que vem da harmonia entre o que somos e o que vivemos. É um conceito poderoso que desperta nossa essência, realinhando a nossa vibração. Essa visão do tempo como algo meramente linear limita as experiências que poderíamos viver de forma espontânea. Quantas vezes alguém já quis deixar o tempo passar e simplesmente vivenciar o momento? Mas ao invés disso, há uma pressão silenciosa que insiste em contar cada minuto. Quem aprende a ignorar um pouco o calendário e, em vez disso, sintoniza-se com o próprio corpo e suas necessidades, descobre o prazer de um tempo que flui, libertando o autoconhecimento. Ao considerar o tempo dessa maneira, é quase como se a vida ganhasse novas cores. Percebemos o quanto nos privamos de viver de forma mais intensa ao nos prender a um sistema que não reflete o fluxo natural da existência. Esse erro de contagem é, na verdade, um convite para repensar a nossa relação com os dias e noites. E quem aceita esse convite começa a redescobrir uma paz que estava adormecida, uma harmonia que não se encontra nas páginas do calendário. Mudar a visão de tempo não significa deixar tudo para trás. Significa dar um passo em direção a uma liberdade interna. Nessa jornada, cada escolha importa. Pequenos hábitos como observar o pôr do sol ou respeitar o próprio ritmo
são maneiras de resgatar essa conexão cósmica. Ao viver essa experiência, é como se despertássemos para um novo mundo, onde a vida é vivida, não apenas medida. Isso é uma porta para a verdadeira espiritualidade, algo que ressoa com nossa essência. Por fim, ao questionar o tempo imposto, abrimos espaço para a descoberta de uma vida mais plena. É uma mudança que começa pequena, mas traz grandes transformações. Quando você decide alinhar-se com esse tempo cósmico, tudo começa a fazer mais sentido. Essa escolha leva a uma realidade mais autêntica, uma verdade onde o tempo é vivido como espaço, uma expansão de cada instante. E é essa expansão que, aos poucos, nos leva a uma conexão cósmica mais profunda, onde o nosso ser flui em perfeita harmonia. A desconexão cósmica surge como uma consequência sutil, mas profunda, da forma como contamos o tempo. Imagine um relógio natural, onde o corpo humano e o universo vibram no mesmo ritmo, como uma dança. Mas quando impomos uma contagem decimal, desconsideramos essa harmonia essencial. E é aí que se inicia uma espécie de desalinhamento, um descompasso que afeta nossa energia. Poucos percebem, mas essa desconexão nos afasta do que é natural e fluido, alterando nossa percepção de realidade. É como se o tempo decimal nos colocasse num ritmo que não é nosso. A contagem vigesimal, em contrapartida, era usada por civilizações que respeitavam o fluxo do universo. Se observarmos, existe uma razão para esse sistema. Ele alinha corpo e mente com o todo, permitindo uma conexão com o tempo real. O tempo decimal, por outro lado, cria uma barreira invisível entre nós e essa dança cósmica. E com isso, surge uma sensação de que a vida passa, mas nunca de fato se alinha. Esse desalinhamento afeta até o modo como vemos o nosso lugar no mundo. A percepção de que estamos separados do universo é uma ilusão criada pela contagem artificial. E essa ilusão se estende ao autoconhecimento, pois quem está fora de sincronia com o tempo natural encontra maior dificuldade em conectar-se internamente. Um bom exemplo é a inquietação constante que sentimos em nossos dias modernos. Parece que sempre falta algo, que estamos à espera de uma harmonia que nunca chega. Pense nos antigos que usavam o céu como calendário. Eles sabiam que o universo tinha seu próprio ritmo, uma contagem que guiava seus passos. Hoje, no entanto, ignoramos essa conexão com o cosmos e passamos a viver como peças de uma máquina que só entende números frios. É como se, ao olhar para o relógio, esquecêssemos de olhar para o céu. Essa desconexão cósmica é, no fundo, uma desconexão com nossa própria essência, com o nosso eu mais profundo. Esse desalinhamento também altera a nossa energia, a nossa vibração. Ao nos afastarmos do tempo cósmico, nos desconectamos de uma força que, naturalmente, fluiria em nós. Não é coincidência que muitos se sentem cansados, ansiosos ou desmotivados. Afinal, estamos numa frequência que não é nossa. Esse desconforto é um sinal claro de que algo está fora de lugar. E quem ignora esses sinais acaba se distanciando cada vez mais do próprio caminho, perdendo o controle sobre o próprio destino. Ao reconectar-se com o ritmo natural, é possível sentir o fluxo da vida de uma forma totalmente diferente. Pequenas mudanças, como observar as fases da lua ou seguir os ciclos das estações, são maneiras de realinhar nossa percepção. Não precisamos rejeitar o tempo decimal, mas podemos buscar esse equilíbrio de forma consciente. Cada passo nessa direção é um passo em direção ao autoconhecimento e ao despertar espiritual. É como se encontrássemos um fio invisível que nos guia para o que é verdadeiro. Esse descompasso entre o tempo decimal e o cósmico cria uma sensação de fragmentação. A vida, que deveria ser contínua, passa a ser dividida em horários, tarefas, compromissos. Mas ao retomar o ritmo cósmico, podemos, aos poucos, integrar esses fragmentos. Imagine uma vida onde cada atividade flui naturalmente, sem a pressão de estar sempre atrasado ou adiantado. É como sentir que tudo está no seu devido lugar.
e você, alinhado, caminha com confiança e serenidade. Essa desconexão é também uma desconexão emocional que afeta a nossa forma de sentir o mundo. Desalinhados, ficamos mais vulneráveis ao estresse e à ansiedade, que nos afastam ainda mais da paz interior. Mas ao nos reconectar com o tempo real, ganhamos uma estabilidade emocional que nos permite lidar com o mundo de forma mais equilibrada. Esse alinhamento, além de fortalecer o autoconhecimento, transforma a maneira como interagimos com tudo ao nosso redor. O mundo moderno nos empurra para uma velocidade constante, mas o tempo cósmico nos ensina o valor da paciência. Quando estamos conectados a esse fluxo, percebemos que cada coisa tem seu tempo e que não há necessidade de pressa. Podemos cultivar essa sabedoria em pequenas ações, como respeitar o próprio ritmo ou dedicar mais tempo a atividades que nos tragam paz. A sabedoria cósmica é um convite para vivermos com mais leveza, conectados com o universo e com o que realmente importa. A desconexão cósmica também cria uma sensação de solidão, como se estivéssemos separados de algo maior. Essa sensação vem da ilusão de que somos apenas indivíduos, isolados no espaço e no tempo. Mas quando começamos a ver o tempo como uma força viva, algo que nos conecta ao todo, essa solidão desaparece. Passamos a sentir que fazemos parte de algo muito maior, e essa conexão nos fortalece de dentro para fora, como uma chama que nunca se apaga. Reencontrar esse alinhamento é como lembrar-se de um velho amigo. É uma reconexão com algo que sempre esteve lá, mas que esquecemos com o tempo. Ao viver de acordo com esse ritmo, encontramos uma paz que transcende o físico e se manifesta em nosso estado interno. Essa paz é o reflexo da harmonia entre o nosso ser e o universo. E assim, cada passo se torna uma dança com o cosmos, uma jornada onde o caminho é tão importante quanto o destino. Por fim, ao nos conectarmos com o tempo cósmico, nos abrimos para uma realidade mais profunda, onde o tempo é vivido como uma experiência contínua. Essa realidade é como uma nova perspectiva, uma forma de ver o mundo de um ângulo diferente. E nessa visão, encontramos respostas para questões que antes pareciam sem solução. Essa é a verdadeira essência do despertar espiritual. Uma luz que ilumina cada passo e nos conecta com uma verdade além do tempo e do espaço. A vida moderna nos envolve com uma série de expectativas e padrões que, muitas vezes, parecem inquestionáveis. É como se estivéssemos vivendo em uma matrix de aparências e ilusões, onde cada pessoa segue um papel pré-determinado. Mas será que essa rotina realmente reflete o que somos? No fundo, acabamos perdendo a conexão com o nosso eu verdadeiro, e com isso, surge uma sensação de vazio, um sentimento de que algo essencial está faltando. As relações que construímos, tanto pessoais quanto profissionais, são frequentemente afetadas por essa ilusão. Quantas vezes, em uma conversa, você já sentiu que a conexão era superficial? Como se estivéssemos apenas cumprindo uma função, sem de fato sentir o momento. Esse teatro da vida moderna nos afasta da autenticidade, criando barreiras invisíveis. E a cada vez que seguimos esse fluxo, nos distanciamos um pouco mais da nossa essência. A modernidade nos oferece conveniências, mas também nos aprisiona em uma busca constante por sucesso e status. É como se o valor de alguém estivesse atrelado ao que ela possui e não ao que ela é. No entanto, ao nos prendermos nessa visão materialista, ficamos cegos para a verdadeira riqueza. A vida é uma experiência vibrante, mas para vivê-la plenamente, é preciso olhar além das aparências. O verdadeiro despertar espiritual passa por essa consciência. Ao nos iludirmos com essa busca incessante por bens materiais, esquecemos que a verdadeira alegria vem do interior. Já parou para pensar quantas coisas você realmente precisa para ser feliz? Às vezes, uma simples caminhada ao ar livre ou um tempo de silêncio já basta para reacender a chama interna. Essas práticas nos lembram de que a vida não precisa ser uma corrida interminável, e ao perceber isso,
abrimos espaço para um sentido mais profundo. O que chamamos de vida moderna é muitas vezes uma coleção de distrações. Nossos dias são preenchidos por uma série de tarefas e compromissos, mas quantas dessas atividades realmente importam? Essa constante pressão para fazer e ter mais nos afasta da simplicidade. E ao nos desconectarmos dessa essência, ficamos à mercê de uma sociedade que nos trata como peças de uma engrenagem, e não como seres únicos e radiantes. Se pararmos para observar, veremos que o tempo moderno é como uma ilusão que nos empurra para viver fora de nós mesmos. É como se estivéssemos assistindo a nossa própria vida passar, sem realmente vivê-la. Esse ritmo acelerado nos afasta da espiritualidade e do autoconhecimento e nos coloca numa realidade fragmentada, onde estamos sempre buscando algo que parece estar fora de alcance. Mas será que precisa ser assim? Há quem diga que viver nesse mundo é como estar num sonho coletivo, onde todos aceitam uma realidade que, no fundo, sabem ser insustentável. Ao abrir os olhos para essa ilusão, porém, começamos a perceber que existem outras possibilidades. Imagine uma vida em que cada ação é intencional, onde você escolhe o que realmente importa. Esse despertar é libertador e nos ensina a priorizar o que realmente faz a diferença. O maior desafio da vida moderna é manter as conexões genuínas, algo que está se tornando cada vez mais raro. Esse desafio, no entanto, é também uma oportunidade de transformação. Ao resgatar a autenticidade nas relações, estamos nos realinhando com a nossa essência. E isso não significa rejeitar a tecnologia ou a modernidade, mas aprender a usá-las de forma que sirvam a um propósito mais elevado. Viver na ilusão da vida moderna é como tentar agarrar o vento. Quanto mais corremos, mais perdemos o foco do que realmente importa. Mas quem percebe essa dinâmica começa a ver a vida de uma nova perspectiva. Esse despertar é uma jornada pessoal, que pode começar com pequenos gestos como passar menos tempo nas redes sociais e mais tempo consigo mesmo. Ao fazer isso, você começa a sentir uma paz que nenhuma conveniência moderna pode oferecer. Essa ilusão também nos afasta da paz interior, criando uma ansiedade que se torna o estado natural de muitos. O excesso de informação e a velocidade das mudanças nos fazem sentir que estamos sempre atrasados. Mas ao viver com mais presença, aprendemos que o tempo é nosso aliado e não nosso inimigo. Esse alinhamento traz uma calma interior, como uma certeza de que estamos exatamente onde deveríamos estar. A verdade é que a modernidade nos coloca diante de escolhas, e cada uma dessas escolhas determina o rumo da nossa jornada. Ao perceber que o sucesso verdadeiro não está nos bens materiais, mas na paz e na felicidade interna, começamos a despertar para uma nova realidade. Uma realidade onde o ser vale mais do que o ter, e onde a conexão com o universo se torna o centro da experiência humana. Por fim, ao enxergar além da ilusão da vida moderna, abrimos espaço para uma conexão mais profunda com tudo o que é verdadeiro. Esse despertar nos permite viver cada dia com mais autenticidade e significado. E ao fazer isso, estamos cada vez mais próximos de um estado de paz duradouro. Esse é o primeiro passo para descobrir que há forças maiores que regem nossa vida, forças que podemos acessar quando nos conectamos com o tempo real e deixamos o teatro para trás. Vivemos num mundo onde forças poderosas moldam o comportamento das pessoas, muitas vezes de forma sutil e invasiva. São 4 grandes poderes, como o materialismo e a sexualidade desvirtuada, que atuam como influências constantes e desestabilizadoras. Ao sucumbir a esses poderes, nos afastamos do nosso centro, da nossa verdadeira essência. É como se a vida se tornasse um jogo, onde o controle real parece escapar das nossas mãos. E assim, a busca pela paz interior torna-se mais desafiadora. Essas influências abusivas agem como uma espécie de sedução constante, que atrai e prende o indivíduo sem que ele perceba. É fácil, por exemplo, confundir satisfação material com felicidade genuína. Mas será que objetos realmente têm o poder de preencher o vazio interno? Ao refletir sobre isso,
vemos que a felicidade autêntica é uma energia que flui de dentro, algo que só alcançamos ao nos conectarmos com nossa espiritualidade e com o universo ao nosso redor. O materialismo nos impõe um ciclo de aquisições que nunca se satisfaz. Parece que sempre existe algo novo a comprar, a buscar, e nunca é o suficiente. Esse poder, ao invés de alimentar, consome a nossa energia, criando uma desconexão profunda. Quando nos damos conta disso, vemos que a verdadeira riqueza está no autoconhecimento e no despertar espiritual, não na posse de objetos. Esse entendimento é libertador, pois nos devolve o controle da nossa vida. Outro poder abusivo é a distorção da sexualidade, transformada em algo vazio e superficial. A sexualidade, em sua essência, é uma força criativa, um canal de energia que pode nos elevar espiritualmente. Mas na modernidade, ela é frequentemente manipulada para satisfazer um desejo momentâneo, o que acaba desvalorizando essa energia sagrada. Ao resgatar a pureza desse poder, reconectamos com uma força que nos traz equilíbrio e plenitude. Além disso, esses poderes manipulam nossas emoções, moldando nossos sentimentos e pensamentos de forma quase invisível. Quantas vezes já nos sentimos insuficientes ou pressionados para alcançar um ideal imposto? Essa influência cria barreiras internas que nos impedem de florescer como seres completos. Ao tomar consciência disso, começamos a desfazer essas barreiras, liberando nosso verdadeiro potencial, que vibra em sintonia com o universo. Esses poderes também nos afastam do amor próprio, levando-nos a buscar validação externa. Esse desejo de ser aceito pelo outro muitas vezes nos leva a fazer escolhas que não refletem nosso verdadeiro eu. Mas, ao cultivar o amor próprio, criamos uma barreira natural contra essa influência, uma força interna que nos mantém firmes e conectados ao que realmente somos. Esse caminho nos dá a liberdade de viver uma vida mais alinhada com nossa verdade. Para neutralizar essas influências, precisamos fortalecer nossa conexão espiritual, algo que começa com práticas simples, como a meditação. A meditação é uma forma de silenciar as vozes externas e ouvir o nosso eu interior, que sabe o que é melhor para nós. Ao meditar, nos protegemos dessas forças que buscam desestabilizar. Esse é o primeiro passo para viver em harmonia, numa vibração elevada que repele tudo o que é negativo e falso. Outro ponto importante é a prática do desapego. Quando nos libertamos da ideia de que precisamos de objetos ou da aprovação alheia para sermos felizes, começamos a descobrir a paz verdadeira. O desapego é como uma chave que abre a porta para o autoconhecimento. Ao praticá-lo, nos tornamos imunes às armadilhas do materialismo, encontrando alegria nas pequenas coisas, que muitas vezes são as mais significativas e verdadeiras. A influência desses poderes também se reflete nas nossas relações. Quantas vezes vemos pessoas se afastarem por causa de uma busca obsessiva pelo sucesso ou pela aparência? Esse afastamento é resultado direto da influência dessas forças. Mas, ao escolher relacionamentos baseados em conexão genuína e respeito mútuo, criamos laços que fortalecem nossa essência. É um resgate da simplicidade, que nos ensina que a verdadeira conexão não exige máscaras. É interessante notar como essas influências afetam até nossa percepção de nós mesmos. Sob essa influência, podemos nos tornar reféns de uma visão limitada e superficial, desconectados do nosso potencial pleno. Mas, ao cultivar a autoconsciência, transformamos essa percepção. Cada passo dado no caminho do autoconhecimento nos ajuda a ver quem realmente somos, fortalecendo nossa luz interior e tornando-nos imunes a essas forças externas. No fim, reconhecer a influência desses poderes abusivos é o primeiro passo para neutralizá-los. Esse reconhecimento nos dá a clareza para escolher com sabedoria o que queremos absorver e o que preferimos deixar de lado. É uma escolha que nos empodera, que nos coloca novamente no controle da nossa própria vida. E essa liberdade nos aproxima do nosso propósito, que é viver em harmonia com o universo, vibrando numa energia pura e elevada. Assim, ao nos libertarmos dessas influências, podemos viver com mais leveza e autenticidade,
Essa jornada é uma volta ao que realmente importa, uma reconexão com a nossa essência, que nos eleva acima das ilusões do mundo. E é nesse estado de liberdade que encontramos a verdadeira paz, o despertar espiritual que tanto buscamos. Essa é a chave para transformar a nossa realidade. Uma transformação que começa internamente e ressoa em tudo ao nosso redor. Quando pensamos no tempo, a maioria o vê como uma linha reta, uma sequência de eventos que começa e termina. Mas e se o tempo fosse, na verdade, mais parecido com o espaço? Essa ideia desafia nossas percepções mais arraigadas, pois sugere que cada momento é um lugar em vez de uma passagem. Assim como podemos explorar um ambiente, poderíamos explorar o tempo, escolhendo vivenciar e revisitar experiências com mais liberdade. Esse conceito nos aproxima de uma compreensão mais profunda da nossa própria existência. Imagine que cada instante da sua vida seja como um cômodo em uma casa. Cada experiência que vivemos fica ali, acessível, esperando para ser redescoberta e compreendida. Esse modelo de tempo nos permite interagir com o passado e o presente de maneira fluida, sem a pressão de perder tempo. A percepção de que o tempo é algo que pode ser habitado e sentido nos ajuda a vivenciar a vida de forma mais plena, apreciando cada momento com a profundidade que ele merece. Ver o tempo como espaço também nos ajuda a entender melhor as memórias e as emoções que trazem consigo. Em vez de olhar para o passado como algo que foi, podemos enxergá-lo como algo que é, algo que continua existindo em outro plano de nossa consciência. Essa visão permite que cada experiência passada se torne uma ferramenta para o autoconhecimento e o despertar espiritual, pois tudo que vivemos deixa um rastro de aprendizado. Cada lembrança é um guia em nossa jornada. Essa percepção do tempo transforma a nossa realidade de maneira surpreendente. O relógio perde sua tirania quando entendemos que o tempo é um campo, algo que se expande, ao invés de uma linha que nos empurra. A nossa relação com a passagem das horas se torna mais leve, mais tranquila. Vivemos com mais presença, sem a pressa que muitas vezes nos impede de ver a beleza que está ao nosso redor. É como se o mundo ganhasse uma nova cor, um tom mais radiante e vivo. E o que dizer sobre o futuro? Nesse modelo, o futuro deixa de ser uma incerteza distante e se torna um espaço a ser preenchido pelas nossas intenções e escolhas. Em vez de ansiedade, passamos a sentir uma curiosidade serena, uma vontade de explorar o que está por vir. O tempo e espaço abre caminho para o poder da manifestação, pois ao visualizar um futuro, estamos, na verdade, abrindo um portal para ele. Esse poder nos conecta com a essência do universo, nos tornando criadores da nossa realidade. Para quem busca alinhar-se com esse conceito, existem práticas que nos ajudam a vivenciar o tempo de maneira mais espaçosa. A meditação é uma delas, pois nos permite sair da linha temporal e nos movermos livremente no campo do tempo. Ao meditar, é possível sentir-se num lugar onde o passado, o presente e o futuro coexistem. Essa prática nos conecta com a nossa essência, ajudando-nos a entender que somos parte de um fluxo eterno e não apenas passageiros de um instante. O conceito de tempo como espaço também traz uma nova perspectiva sobre o envelhecimento. Em vez de ver cada ano como uma perda, passamos a vê-lo como um ganho de espaço interno. Cada experiência, cada lembrança, acrescenta uma nova dimensão à nossa jornada. Assim, o tempo se torna uma expansão constante, um espaço onde vamos construindo a nossa verdade e fortalecendo a nossa energia. Esse entendimento é uma chave para viver com mais leveza, aceitando a passagem dos anos com serenidade. Outra maneira de explorar esse conceito é praticando a presença plena. Quando estamos realmente presentes, conseguimos habitar o momento atual com mais intensidade, como se ele fosse um espaço a ser explorado. Essa prática nos ajuda a desacelerar, a ver a beleza nos pequenos detalhes. É um convite para nos conectarmos com a energia do agora, deixando de lado as preocupações com o futuro ou as mágoas do passado. Essa é uma das formas mais puras de viver o tempo como espaço. Esse modelo de tempo nos traz uma liberdade incomparável,
pois elimina a pressão constante para cumprir prazos e atingir metas. Em vez disso, aprendemos a valorizar cada momento como único, como uma oportunidade de crescimento. E com isso, o nosso autoconhecimento se aprofunda, pois passamos a ver cada experiência como uma peça do quebra-cabeça que compõe a nossa jornada. Esse entendimento nos fortalece, nos ajudando a sentir que estamos no controle da nossa própria realidade. Essa nova percepção também traz uma paz interior, que transcende as dificuldades do dia a dia. Ao vivermos o tempo como espaço, conseguimos observar cada desafio de um ângulo diferente, com a serenidade de quem sabe que tudo faz parte do processo. Cada obstáculo se torna uma oportunidade para crescer, uma chance de nos conectarmos com a nossa essência e com o universo. Esse é o verdadeiro poder do tempo, que não passa, mas se expande, acolhendo cada experiência com sabedoria. Para quem deseja aplicar esse conceito na prática, um bom começo é reservar alguns minutos do dia para refletir sobre as experiências passadas, como se estivesse visitando espaços internos. Essa prática nos ajuda a perceber que tudo o que vivemos continua ali, fazendo parte de quem somos. Cada memória é um pedaço do nosso universo interno, que podemos revisitar e aprender com ele. E ao nos conectarmos com essas lembranças, fortalecemos nossa espiritualidade. Por fim, ao ver o tempo como espaço, abrimos a mente para uma realidade mais ampla, onde a vida se desenrola em múltiplas dimensões. Essa visão nos ajuda a viver de maneira mais conectada e serena, a sentir que estamos sempre no lugar certo, na hora certa. Esse entendimento traz um despertar profundo, uma sensação de que o tempo, longe de ser nosso inimigo, é uma força que nos apoia. E com isso, passamos a fluir na jornada, sabendo que cada passo é um espaço conquistado na nossa essência. A desconexão com o tempo natural provoca efeitos profundos na mente e no coração. Quando vivemos num ciclo artificial, onde o tempo é apenas uma contagem linear, nossa essência entra em descompasso. Essa desconexão gera uma série de distorções mentais e emocionais, uma espécie de desalinhamento que afeta como enxergamos a vida e a nós mesmos. É como se a mente estivesse sempre correndo, mas nunca realmente alcançasse o que busca, criando um estado de ansiedade constante. Essa pressão para se adaptar ao tempo moderno provoca um estresse que muitos já consideram normal. Mas será que precisamos viver assim? A verdade é que, ao seguir o ritmo artificial, nos afastamos do que nos traz paz e harmonia. Quando a mente está em harmonia com o universo, ela flui naturalmente, sem esforço. Mas o tempo moderno cria uma ilusão de urgência, fazendo com que tudo pareça urgente e insubstituível, mesmo quando não é. Esse é um dos maiores desafios do mundo contemporâneo. A ansiedade, essa inquietação que tantos sentem, surge dessa desconexão com o tempo natural. Imagine viver cada dia sem a pressão de correr contra o relógio, sentindo que cada instante tem seu próprio valor. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a reduzir o estresse e a viver com mais leveza. Afinal, o autoconhecimento e o despertar espiritual dependem de uma mente tranquila, capaz de observar e compreender. E isso só é possível quando nos libertamos dessa pressão artificial. As distorções emocionais também nos fazem ver a vida de maneira fragmentada, como se cada momento fosse apenas um ponto isolado. Mas, na verdade, cada instante é uma parte de um todo maior, uma peça da nossa jornada. Quando vivemos o tempo de forma natural, percebemos que tudo se conecta e flui em uma sequência. Essa percepção nos ajuda a valorizar o presente, a enxergar cada experiência com um novo ângulo. É uma forma de viver mais consciente, mais conectado ao universo. Quantas vezes nos pegamos preocupados com o futuro ou presos ao passado? Esse comportamento é uma das distorções criadas pela nossa visão limitada do tempo. Ao nos prender ao que já passou ou ao que ainda está por vir, deixamos de viver o agora, o único momento que realmente importa. Essa falta de presença nos distancia da alegria de estar vivo. E ao perder essa conexão, ficamos à mercê de um ciclo de pensamentos repetitivos,
que alimentam a nossa ansiedade. O estresse constante que muitos experimentam vem da sensação de que não há tempo suficiente. Mas será que isso é verdade? Ao observarmos o tempo como um espaço, em vez de uma linha, entendemos que há tempo para tudo o que é essencial. Essa percepção reduz a pressão e nos permite focar no que realmente importa, trazendo paz à mente. Cada pessoa, ao se alinhar com esse tempo natural, descobre uma serenidade que ajuda a enfrentar os desafios com mais equilíbrio e clareza. As distorções emocionais também nos afastam das pessoas ao nosso redor. Sob a pressão do tempo artificial, as relações muitas vezes se tornam superficiais, marcadas por compromissos e horários. Mas quem vive no ritmo do universo aprende a valorizar cada encontro, cada conversa, como momentos preciosos. Essa conexão verdadeira nos ajuda a fortalecer os laços, criando uma base emocional sólida que nos apoia em qualquer momento. Essas distorções também nos afetam fisicamente, pois mente e corpo estão intrinsecamente conectados. A ansiedade e o estresse se manifestam no corpo, criando tensões que afetam a nossa saúde. Ao viver em sintonia com o tempo natural, começamos a sentir um alívio físico, como se o corpo e a mente finalmente se encontrassem em harmonia. Esse estado é essencial para uma vida plena, onde o despertar espiritual e o autoconhecimento são alcançados com mais profundidade. Para combater essas distorções, é importante criar momentos de pausa, onde podemos nos desconectar do ritmo acelerado. Práticas como a meditação, o contato com a natureza e o simples ato de respirar com atenção nos ajudam a realinhar. Essas pausas nos permitem retornar ao nosso centro, onde encontramos a paz e a clareza. Ao cuidar do nosso estado mental e emocional, fortalecemos a nossa capacidade de viver uma vida mais consciente e significativa. Aqueles que escolhem desacelerar e realinhar com o tempo natural experimentam uma transformação profunda. O que antes era uma vida cheia de pressão e urgência se torna um fluxo sereno, onde cada passo faz sentido. Esse caminho é um convite para redescobrir o prazer de viver, para sentir cada momento como uma dádiva. É o despertar para uma nova forma de ser, onde cada pensamento e sentimento se tornam parte de uma dança harmoniosa com o universo. Assim, ao reconhecermos essas distorções e trabalharmos para corrigi-las, encontramos uma liberdade interna que nos leva a uma paz duradoura. Essa paz nos torna capazes de enfrentar a vida com um novo olhar, mais calmo e consciente. E ao viver dessa forma, descobrimos o que realmente importa, o que verdadeiramente nos conecta. Esse é o poder do tempo natural, que nos mostra a verdadeira essência de uma vida plena, onde a mente e o coração caminham em sincronia. A consciência cósmica é como um portal que nos conecta ao universo e a uma verdade maior que transcende o dia a dia. Ao abrir-se para essa percepção, a pessoa passa a enxergar a vida de uma maneira mais ampla, como se cada momento fosse parte de uma sinfonia cósmica. No entanto, há uma resistência interna que nos impede de aceitar essa transformação. Essa barreira, tanto individual quanto social, é uma força que nos mantém presos ao que é familiar, mas não necessariamente verdadeiro. Essa resistência pode ser sutil, manifestando-se como dúvida ou medo de perder o controle. Afinal, quem somos nós sem os rótulos e as certezas que nos foram dados desde cedo? Ao nos depararmos com a vastidão do universo, surge uma inquietação. É como se nossa mente tentasse proteger-se do desconhecido, preferindo a segurança do que já conhecemos. Mas é justamente nesse encontro com o desconhecido que reside o despertar espiritual e a expansão do autoconhecimento. Abrir-se para a consciência cósmica exige coragem, pois envolve questionar tudo aquilo que acreditávamos ser a realidade. É como olhar para o céu estrelado e sentir que somos parte de algo muito maior. Esse sentimento desperta em nós uma luz que nos guia, mas é preciso vencer as barreiras internas. A resistência pessoal, no entanto, pode ser um sinal de que estamos prontos para evoluir, para dar um salto de fé em direção a uma nova forma de ver a vida.
É comum que as pessoas resistam a essa mudança por medo de perder a própria identidade. Mas o que descobrimos ao abrir mão dessa resistência é que a nossa verdadeira identidade é muito mais ampla e vibrante do que imaginávamos. Esse processo de liberação nos conecta com a energia do universo, que flui constantemente, nos ensinando que não precisamos controlar tudo. Deixar-se fluir é um passo importante para quem busca se alinhar com o tempo cósmico e o despertar espiritual. A resistência social também é uma força poderosa, pois a sociedade tende a valorizar o que é seguro e previsível. As normas e padrões sociais criam uma espécie de barreira coletiva contra essa expansão da consciência. Mas aqueles que ousam questionar essas normas e buscar uma conexão mais profunda com o universo encontram uma paz que transcende o comum. Essa paz é uma força transformadora que nos fortalece e nos aproxima de uma vibração mais elevada. Para quem deseja superar essa resistência, o primeiro passo é a autoobservação. Identificar os momentos em que a mente resiste ao novo é essencial para quebrar essas barreiras. Pequenas práticas, como meditar ou observar os próprios pensamentos, ajudam a expandir a consciência. Aos poucos percebemos que essas barreiras são ilusões criadas pela mente, que teme o desconhecido. Mas ao vencê-las, encontramos uma liberdade que nos leva a um estado de paz e harmonia com o universo. Quando abrimos a mente para essa consciência cósmica, passamos a ver a vida com novos olhos. As preocupações e os problemas parecem menores, pois percebemos que somos parte de algo maior, algo eterno. Esse entendimento nos dá uma serenidade que nos ajuda a lidar com as dificuldades do dia a dia. É como se cada desafio se tornasse uma oportunidade de crescer, de evoluir. Essa é a verdadeira força que a consciência cósmica nos oferece. A resistência pessoal é um processo natural e necessário, pois nos desafia a refletir sobre o que realmente queremos. Ao vencê-la, encontramos um propósito mais profundo, um alinhamento com o que realmente importa. Essa resistência nos mostra onde estamos apegados ao que é ilusório e nos ajuda a redescobrir o que é real. Esse é o poder do autoconhecimento, que nos leva a uma vida mais verdadeira e conectada. O despertar da consciência cósmica nos ensina que tudo está interligado, que cada escolha e pensamento tem impacto no universo. Essa visão nos torna mais responsáveis, pois compreendemos que nossa energia contribui para o equilíbrio do todo. Ao viver com essa consciência, passamos a agir de forma mais harmoniosa, como parte de uma rede que se expande para além de nós. Essa percepção é uma chave para viver em paz com o universo, fluindo com sua energia. Viver com consciência cósmica é como abrir um portal para uma nova dimensão da existência. Cada momento se torna uma oportunidade de nos conectarmos com o que é sagrado, com a essência que nos guia. Ao seguir esse caminho, descobrimos uma paz que nenhuma conquista material pode oferecer. Essa paz vem de saber que estamos alinhados com o propósito do universo, que nossa existência é uma parte significativa de uma jornada cósmica. Por fim, a resistência pessoal é como uma prova que precisamos superar para alcançar essa expansão da consciência. Cada vez que vencemos uma barreira interna, nossa vibração se eleva, nossa luz se fortalece, e ao viver com essa luz, passamos a ver a vida de uma nova maneira, a sentir que estamos exatamente onde deveríamos estar. Essa é a essência do despertar espiritual. Uma jornada de autoconhecimento e conexão com o universo que continua a nos transformar a cada passo. Depois de tudo isso, pergunte a si mesmo: até onde você está disposto a ir para se libertar das ilusões e despertar para uma vida mais verdadeira? Esse caminho é para quem busca mais do que apenas sobreviver. É para quem deseja vibrar em sintonia com o universo, com a mente e o coração alinhados ao que realmente importa. A decisão de se abrir para essa transformação está nas suas mãos, e o poder de reescrever sua jornada também. Você está preparado para olhar além do que foi ensinado e construir uma realidade onde o tempo, o espaço e a consciência estão a seu favor? Isso exige coragem, mas o resultado é a paz que poucos encontram. A cada passo, você pode acessar uma vida plena,
rica em energia, em equilíbrio e em harmonia com o universo. E ao aplicar esse conhecimento, verá sua realidade mudar diante de seus olhos. Quer continuar nessa jornada de autoconhecimento e despertar? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários. Qual dessas revelações ressoou mais com você? Juntos, vamos explorar os mistérios do universo e descobrir um caminho de paz e expansão que só os mais determinados alcançam. Está pronto para essa nova fase? O despertar começa agora.